4 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O verso 10 me acompanha. Nesse tempo, preste atenção, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém ou não amém? Eu mal ouvi, amém ou não amém? Fique à vontade no seu lugar essa noite. Glória seja dada a Deus. Eu sou muito alegre e agradecido ao Senhor por estar aqui essa noite, aqui na igreja sede da Assembleia de Deus Monte da Fumaça. Estar com todos os irmãos é uma oportunidade muito para mim. Amém? Com amigos. Hoje foi um dia que o Senhor reservou para me encontrar com os meus amigos, né? Começando aqui pelo, posso dizer, meu grande amigo pastor Vanderlei, com alegria. Sou um grande admirador do Senhor. Sempre falei com meu pai, pastor Vanderlei, gosto de ouvir ele cantar, tem um jeito muito carismático. Pastor Wilson também, cadê o pastor Wilson? Está aqui. Deus abençoe o Senhor. Uma alegria com toda a igreja, meus amigos cantores, o Léo e o Daniel. Eles são meio malinhos assim, pastor, mas são os meninos crentes. Por isso que eu carrego eles sempre junto comigo. Mas são meninos crentes, é isso que importa. Todos os meus amigos, a Vivi, a Fabiana, minhas irmãs, o pessoal que cresciam, meus grandes amigos, mas eu nem tinha combinado, estão aqui, ó. O William, levanta a mão aí, William. O William e o Marcelo também, são lá de Criciúma. Deus abençoe vocês, viu? Que Deus vai falar conosco essa noite. E o conferencista Romulo também. Deus abençoe, tá? Todos os obreiros do Senhor. Deus abençoe o Senhor também. Glória a Deus. É uma alegria enorme estar aqui. E eu sempre falo com o Espírito Santo. Espírito Santo, se eu vou lá em Morro da Fumaça, não é porque o pastor Wilson marcou comigo. É porque o Senhor quer fazer alguma coisa naquele lugar. Amém? Queridos, com a permissão do pastor, rapidamente aqui, tem um DVDzinho meu no final, tem duas utilidades. Tem uma mensagem muito forte: os que não herdarão o reino dos céus. E também você pode colocar na horta para espantar passarinho lá com a capa. Também tem aqui o CD do Léo e Daniel, EP. EP significa é para vocês. Amém? Lançado segunda-feira passada. Um CD muito bonito, é um preço bem acessível, está lá no final, com permissão do nosso pastor presidente aqui, tá bom? Lá no final você vai poder levar nós para casa. Se quiser levar nós para casa para jantar também, aleluia, glória a Deus. Amém? Queridos, eu não sou, por mais que sou menino ainda, novinho, eu sou o tipo de pregador que você não gosta de ouvir. Porque Deus me chamou já desde criança, e eu sempre negligenciando, não queria, por meu pai pastor, exemplo dele, eu falei, não quero isso aí não, cara. Mas Deus foi me chamando, e aí ele falou, eu vou te chamar para pregar a mensagem para bater. Mas não bater contra a administração da igreja, contra a igreja, bater contra o pecado. Então eu não sou o tipo de pregador que você vai sair daqui feliz. Ó, como ele pregou uma mensagem boa. Mas aquele que der abertura para o Espírito Santo de Deus essa noite, ele vai falar com nós. Amém? Você crê que Jesus pode curar pessoas aqui também? Glória a Deus. Vamos para a mensagem, deixa eu correr. Aqui, gosto muito de falar sobre Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo está pregando. Não era eu, não era o Léo, não era o pastor Vanderlei que estava pregando. Era o próprio Jesus Cristo ministrando a palavra. E nessa feita aqui ele ministrava para um grupo pequeno de pessoas, que eram seus próprios apóstolos, seus próprios discípulos. Aqui no Mateus capítulo 24 fala do sermão profético, ou o princípio das dores. Jesus fala para os seus apóstolos, discípulos, após eles questionarem eles, perguntar: Senhor, quando será o fim? Quando essas coisas que o Senhor vem falando para a gente vai se cumprir? Aí ele começa a dizer, e ele começa a narrar dias semelhantes aos que nós estamos vivendo
hoje, Jesus começa a falar que nos últimos dias haverá uma grande inversão de valores. Será filho contra pai, nação contra nação. Terá grandes catástrofes. Nos últimos dias acontecerão muitas coisas em que nós mesmos humanos não iríamos nos agradar do que aconteceria. Ele detalha aqui no capítulo 24 de Mateus tudo o que irá acontecer: guerras, rumores de guerras, nação contra nação, enfim, algo semelhante aos dias em que nós vivemos hoje. Inversão de valores, corrupção, a igreja perseguida, o evangelho dele tentando ser extinguido. Jesus fala para os seus apóstolos. No livro de Mateus, ainda no capítulo 18 e 20, Jesus também diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele estaria presente. Quando Jesus fala isso, ele não está falando de numerologia, não está falando de quantidade. Ele está falando que aonde tiver uma reunião, aonde tiver pessoas, independentemente de números, que querem louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, então eu creio que ele já está presente. Não importa o número, o importante é nós estarmos em um só objetivo, que é o de louvar e adorar o nome do Senhor. Ele também já quis buscar eu primeiro, e depois o resto eu vou acrescentar. Ou seja, se você louvar o nome dele essa noite, tudo que você precisa, ele vai te ajudar essa noite. Você crê dessa forma? Se você não crê, continue do mesmo jeito que você está. Mateus 24, Jesus fala acerca do que irá acontecer. Coisas ruins nos últimos dias, Jesus Cristo disse que iria acontecer. E o que me chama a atenção é que Jesus diz que muitos seriam enganados. Preste atenção. Muitos cairiam, muitos se corromperiam, muitos tomariam um caminho errado, em que muitos se misturariam com o pecado. Jesus está falando aqui: muitos errarão, muitos cairão, virão muitos no meu nome. Aí no verso 12 me acompanham, ele fala também: é por se multiplicar a iniquidade, o amor de poucos, o amor de um departamento, o amor de uma cidade. Não, Jesus fala o amor de muitos, ou seja, é muitos que vai se esfriar. Segura aí. Quando Jesus está falando de iniquidade, deixa eu correr para você entender. Quando ele fala de iniquidade, quando eu li essa palavra, eu corri atrás. Vamos ver o que quer dizer iniquidade. Iniquidade, resumidamente, quer dizer perversidade. Iniquidade quer dizer você ser contra a equidade, ou seja, contra a igualdade, contra a justiça. Eu entendo que Jesus está falando de pecado. Ora, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, o amor da maioria vai esfriar. Quando eu falo de iniquidade, eu lembro mais de duas palavras que falam muito forte, preste atenção. Falo também de corrupção e também falo da apostasia. Preste atenção. Quando Jesus não fala da palavra corrupção literalmente, mas eu entendo aqui que iniquidade nós entendemos como pecado, corrupção nós entendemos como a mistura ao pecado. Ou seja, você se envolver, você se vender ao pecado. E a apostasia você encontra, eu tenho aqui várias passagens bíblicas, mas devido ao tempo não podemos entrar em detalhes. A apostasia nós podemos entender como a generalização do pecado. Entenda uma coisa, queridos, quando Jesus fala de amor, eu também corri atrás de querer saber o que significa amor. O dicionário diz que amor quer dizer afeição profunda, ou seja, um sentimento muito forte, é um sentimento profundo. É tanto que João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira, uma forma inexplicável de amor. Deus para com o mundo, que
deu o seu Filho para que hoje nós estivéssemos aqui. Entenda uma coisa, Jesus fala que o amor irá se esfriar. Entenda uma coisa, quando eu falo de amor, eu não estou falando de um sentimento qualquer, eu estou falando de um sentimento também, entendemos que é um mandamento vindo do próprio Deus, é um sentimento fortíssimo. Agora eu entendo aqui Jesus falando que por se multiplicar o pecado, até o sentimento forte que Deus nos deixou vai se esfriar. Entenda uma coisa, queridos, quão perigoso é o pecado, quão ruim, quão triste que é a apostasia e também a corrupção, que pode pegar um sentimento tão bonito, pastor Vanderlei, um sentimento de uma pessoa, por mais bandido que seja, por mais ruim que seja, essa pessoa tem um pouquinho de amor lá dentro. Ora, o pecado pega o amor e abafa, o pecado pega o amor e destrói, e o pecado, por se multiplicar, o amor vai se esfriar. Amém ou não? Glória a Deus. E é terrível, Deus, porque quando eu falo de corrupção, de apostasia, a corrupção no nosso país é tão patente, que se você tenta fazer as coisas da maneira correta, você tenta levar tudo ao pé da letra, fazer tudo pelo certo, mas a corrupção, a iniquidade, a apostasia é tão grande, que você chega no momento que você que tenta fazer tudo correto, parece que você é o errado e os outros são os certos. Não é verdade? Parece que quem leva tudo de qualquer jeito consegue as façanhas, consegue se dar bem, consegue galgar. Agora você que leva pelo correto, leva conforme a palavra de Deus diz, parece que você não consegue. É uma grande pressão. A corrupção é muito grande. É tanto que tem um movimento no nosso país, você já ouviu falar, que o título é uma pergunta: o que você tem a ver com a corrupção? E Jesus já vinha falando que por se multiplicar a corrupção, por se multiplicar a iniquidade, pelas pessoas se venderem ao pecado, pela apostasia dos últimos dias, o amor da grande maioria iria esfriar. Mas eu quero lembrar uma coisa para os senhores aqui: Jesus não trabalha com maioria, Ele trabalha até com os poucos. Eu vou repetir, eu vou fazer um posezinho de novo aqui. Jesus não trabalha com maioria, Ele trabalha até com os poucos. Mateus capítulo 9, verso 37, Jesus está pregando pela região, os discípulos estão junto com Ele. Deixa eu correr. Aí Jesus vê a dificuldade, a pobreza, o povo sedento com sede. Jesus para e diz aos seus discípulos: pastor, você tem que dar uma batidinha, me dá licença. Na verdade, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros para trabalhar na seara. Jesus olha para aquelas pessoas precisando de uma palavra, de uma ajuda, e diz: ei, tem muita gente aí, mas gente para trabalhar no faltante. Preste atenção para me correr. Mateus capítulo 22, verso 14. Uma parábola. Jesus está pregando, dizendo que um rei, certo rei, prepara bodas, prepara o casamento do seu filho e manda os seus servos a convidados importantes da época. Quando a notícia chega aos convidados, eles não aceitam e não vão às bodas. A notícia chega ao ouvido do rei, e por incrível que pareça, alguns desses convidados matam os próprios mensageiros do rei que mandou um convite para as bodas do seu filho. Entenda uma coisa, aí o rei, resumidamente eu estou contando, o rei falou aos seus servos, dizendo: se aqueles qual eu convidei não querem vir, então saiam das ruas convidando o primeiro que vocês verem na frente, porque a festa do meu filho está tudo pronto, as bodas estão preparadas, mas não tem convidado. Então convide quem vocês verem na frente. A festa começou a se encher, eram muitos convidados. A Bíblia me informa aqui em Mateus, no capítulo 22,
22, acompanhe comigo, e 11. A Bíblia me informa que tanto os bons como os ruins, todo mundo era convidado para a festa. As pessoas começaram a chegar na festa. Aí o rei está chegando, preste atenção, e se depara, daqui a pouquinho você vai ver, com um homem que não estava se vestindo adequadamente para a festa. O rei chega e pergunta: ei homem, cadê as suas vestes nupciais, as suas vestes novas, bonitas, para que faça jus à festa dessa noite? O homem perante o rei fica calado. O rei manda que o seu exército pegue aquele homem, ate mãos e pés e jogue na escuridão exterior, ou seja, para fora daquele local. Aí o rei diz, acompanhe comigo, 22:14. O rei pega e diz: sabe por que eu estou fazendo isso? Porque muitos são os chamados, porém são os poucos os escolhidos. Você não entendeu, você já vai entender. Amém ou amém? Preste atenção, queridos. Jesus não trabalha com multidão. Jesus não está nem aí para a maioria. Jesus quer saber é dos poucos. Preste atenção numa coisa, queridos. Aqui no nosso país, infelizmente, até dentro de nossas igrejas, procura-se, pastor, muita multidão. É a coisa mais fácil você encher um campo de futebol. Ora, no carnaval a maioria está em peso, pastor Vanderlei. Faz um eventão aí e traz o Léo e Daniel. Enche a igreja. Presta atenção numa coisa. Marca uma churrascada. Enche a tua festa. É só marcar qualquer coisa. É carnaval, é futebol, é política, é coisa desse mundo, é coisa da maioria. Você vai encher. É só trazer um bambambam pregar aqui, você vai lotar essa igreja. Mas eu vejo Jesus Cristo dizendo aqui: muitos serão enganados, muitos estarão atrás de balela, mas é com os poucos que eu vou comprar. Preste atenção, pastor Vanderlei, marca um eventão gospel aqui, marca um movimentão aqui, vai encher de gente. Agora marca uma vigília aqui para nós ver. Agora, pastor Vanderlei, como aquele domingo de manhã que eu vim aqui, que tinha 20 pessoas, pastor Vanderlei. O povo quer saber de maioria, o povo quer evento, mas Jesus já estava dizendo: é com o Léo e com o Daniel, é com o Vanderlei, é com a minoria que eu vou contar. O rei fala: muitos são chamados, porém os poucos são os escolhidos. Preste atenção. O rei estava falando: Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele vai e morre por mim e por você que está sentadão aí. Lá ele vai e morre de braços abertos, vestes de sangue, apanha, é humilhado, coloca uma coroa de espinhos. Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. Com essa atitude, Jesus está dizendo: ei, aqui na cruz do Calvário, eu estou chamando a todos. Eu estou chamando aqui na cruz do Calvário a maioria. Eu estou chamando aquele que quiser vir, aquele que me aceitar. Eu estou chamando. Agora escolhido vai ser aquele que botar o narizão no chão e dizer: Jesus Cristo, eu não sou nada, eu sou pequeno, me escolhe, Jesus, me escolhe. Todos são chamados, mas escolhido tem que renunciar. Chamado todo mundo é através da cruz do Calvário. Agora escolhido está num dia de feriado, no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Podia estar viajando, mas disse: não, eu vou na quinta-feira, porque eu sou chamado, mas além de chamado eu sou escolhido também. Segura aí. Eu me lembro de Gideão. Essa mensagem é para uma ordenação correta. Eu me lembro de Gideão. O Senhor chega para Gideão e fala: ei, Gideão, eu tenho uma batalha para ti aí. Pega os teus
ajoelhar. Gideão dá uma olhadinha assim, eu fico imaginando. Deus, nós estamos com um número menor, mas se o Senhor for com a gente, nós vamos. Aí Deus fala para Gideão: Gideão, é maioria, eu não trabalho com maioria, Gideão. Vou repetir, pastor. É maioria, eu não trabalho com maioria. Presta atenção. Gideão, eu tenho uma missão para ti, Gideão. Só que tu está com muita gente aí. Nós vamos ter que dar uma filtradinha, Gideão. Gideão, prega aquela palavra que lá no dia 1º de maio de 2014, aquele menino vai pregar. Vamos ver quanto é que vai levar aí, Gideão. Gideão foi e pregou. A maioria voltou atrás. Gideão foi lá e falou: ei, covardes, ruins, fracos, que fogem da batalha, detentores, pode tornar atrás. A maioria voltou. Resumindo a história, Gideão fica com os poucos. Porque Jesus não trabalha com muito, Ele trabalha com pouco. Aí Gideão meio apavorado, porque por mais que a gente crê em Deus, tem situações que a gente fica apavorado, não é? Tem situações que a gente chega assim e diz: agora não dá mais. Mas Gideão com 300, conforme aqui que eu me informo, ele foi no exército inimigo e estivou o exército inimigo. E acabou com o exército inimigo. E matou o exército inimigo. Enquanto você não vai ficar Deus, eu vou ficar com o exército inimigo uns 3 dias precisando. Gideão com os poucos e com a força de Deus acabou com o exército inimigo. Aquele que tem glória, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não ia falar isso aqui. A grande maioria dos cantores e pregadores lá na contra sonham em estar em grandes eventos, porque lá o pastor se encontra a maioria. Lá tem muita gente. Lá é muito bem visto. Como é bom, eu não nego, é muito bom. Preste atenção uma coisa que eu vou falar essa noite. Os maiores pregadores, os maiores cantores, nunca pregarão e nunca cantarão nos grandes eventos. Os maiores pregadores e maiores cantores estão lá na Amazônia matando mosquito na testa. Os maiores pregadores e maiores cantores não estão nesse momento no palco de Gideões. Estão lá no nordeste do Brasil, na beira do rio. Estão lá na África. Teve um congresso de missões alguns tempos atrás, final de semana passada. Os maiores pregadores não estão nos grandes palcos, estão lá pregando para a minoria, pregando para os 3. É com esses que Deus conta. Deus não está preocupado com o estádio de futebol cheio, lá gritando tigre, gritando qual for o time que for. Deus não está preocupado com uma acampada de cachaceiro se reunindo no carnaval, enchendo a cara de droga. Deus não está preocupado com o movimento LGBT nas ruas dizendo que eles têm que ter direito. Deus não está preocupado com o movimento grande. Ele está dizendo: eu conto com os poucos filhos. Eu corri para dar tempo nessa mensagem. Para mim finalizar em Mateus 7,13. Essa mensagem eu queria que tivesse corneta para a cidade inteira. Jesus fala, vamos abrir a Bíblia. 7,13 de Mateus, abre comigo. Para mim finalizar, faz só maior, se tiver com permissão do pastor, Léo e Daniel, pega o violão também, para nós finalizar. 7,13, abra comigo, Mateus. Louvado seja Deus, todo poderoso. Assim que eu terminar, beleza, você vai levantar a mão lá em cima, abrir a boca cheia de dente e encher o céu de glória essa noite. 7,13, entrai pela
porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva o quê? A vida. E são quem? São os poucos que vão encontrar. Deus não quer saber de maioria, meu irmão. Ele quer saber daqueles poucos que estão com as vestes limpas, pronto para a ceia, pronto para as bodas, pronto para o grande dia. Deus não quer saber daquela multidão. Ele quer saber se você está com a roupa limpa, para ele dizer: você eu te chamei e também eu escolhi. Entra na festa, entra na festa, entra na festa, entra na festa do meu filho que eu te preparei. Santo, só. Canta por gentileza, vai, dá licença, pessoal. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, tu és santo. Vai ser desse jeito que nós vamos cantar naquele grande dia. Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, você com herança, esse reino que eu vos preparei. Aí a igreja é outra força, vai a nossa voz, os povos, vai cantar digno de louvor, digno de louvor.
nosso pastor. Eu preciso de um obreiro para ungir correndo. Eu quero entregar o microfone. Eu quero que venha correndo na frente. A unção de cura está aqui. Problema na família, vem correndo, vem correndo. Você tem um problema lá na família, vem correndo. Jesus quer curar essa noite aqui. Quem é que vai ungir aqui, por gentileza? E o Léo Daniel canta aquela música de vocês lá. Me ama, com permissão do nosso presidente. Problema na família. Preste atenção, querido. Jesus falou para mim: ei, querido, eu quero te usar para pregar a mensagem nos últimos dias. Eu falei: beleza, Senhor. O Senhor me usa para pregar, mas eu quero curar também. Então ele falou: você coloca na minha presença, me busca, renuncia muita coisa aí, que no dia 1